Olá, Emanuel aqui. Mais um dia nos estudos de Vex, hoje no dia 19. Nesse dia, ele começa perguntando como a gente gruda algo na geometria. Nós aprendemos mais cedo sobre o Minpos, mas ele não exatamente gruda algo na geometria, ele só nos dá a informação da proximidade de uma geometria a outra. E para essa ideia de juntar duas geometrias, ele fala aqui que se a gente passar o print_id e a coordenada OV, e ele vai retornar o atributo que você especificou como a localização UV. Para esse exemplo, ele montou esse setup. Bora montar no Houdini e aplicar o código que ele coloca aqui. Agora, explicando o código, a gente adiciona um ponto entrando aqui no Node Wrangler e o grid. Aí o que ele faz, a gente define uma coordenada UV aqui para posicionar aonde vai estar esse ponto em cima aqui do grid, e com a prim UV a gente pega informação da entrada 1, que é o grid, a gente pega as informações do P e do N e joga para o nosso ponto. E a posição desse ponto é o V que a gente define aqui nas coordenadas. Então o 00 ele está pegando a informação do ponto 0 aqui, no caso da primitiva 0 do grid, e se eu alterar esse valor aqui, a gente consegue mover ele pelo nosso grid. Se eu mover o grid aqui, ele vai junto. O objeto vai junto com o grid. Isso também vale na rotação, porque ele está transferindo tanto a posição em anormal e jogando para o ponto. E esse ponto que a gente está transferindo essas informações, a gente está jogando no copy to points. E dessa forma a gente consegue trazer um objeto para junto de outra geometria. Aí no site aqui ele mostra alguns exemplos, mas ele mostra que se a gente animar o nosso grid, a rotação dele, ele vai se comportar de um modo estranho. E isso ocorre por conta de não termos definido o up. Então ele tenta o melhor para apontar o X objeto ao invés de apontar para o X do mundo. Vou animar aqui o grid só para ver se realmente esse comportamento acontece. Realmente ele se comporta de um modo bem estranho aqui. Outro exemplo que ele traz que a gente pode animar ao ver enquanto ocorre a animação do grid, ele vai permanecer
grudado no grid, e nesse código ele transforma aqui com fit para limitar a ação dessa transformação, e ele cria uma soma aqui para centralizar. Ele está usando o grid reduzido. Se eu multiplicar por 10 aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, em vez de usar 0.2, eu posso usar 2 e menos 2, que a gente vai chegar no resultado próximo desse código. Então, bora só fazer isso aqui. E ele mostra aqui que a gente consegue trabalhar também com malhas do tipo NURBS. E ele fez um exemplo como se ele tivesse em um oceano agitado. O NURBS ele funciona como se fosse uma única primitiva. Então bora só testar essa situação aqui. O comportamento não foi o mesmo, mas dá para ter uma ideia e dá para utilizar também o modo NURBS. Agora ele explica a questão das UVs e as UVs paramétricas. Apesar de existir o atributo UV, mesmo que a gente especifique essa UV paramétrica, o comportamento não vai se alterar. Ele até faz um exemplo aqui utilizando o UV-Project e ele atualiza a UV. Essa UV não vai interferir diretamente na animação do nosso código. E isso ocorre porque o PrimUV e algumas outras ferramentas usam o que é chamado de UV paramétrica. Isso é calculado por primitiva e pode ser pensado como um cálculo no estilo do Boundbox. A gente pode usar isso com scatter na aba de output, deixar ativado o SUSPrimUV e mudar o nome para CD. Agora que fica bem mais visual o que a gente está fazendo, aqui no scatter, a gente na aba Output Attributes,
a gente tem a primitiva, o VW. Ele, por padrão, vem o V aqui. Aí ele pediu pra gente mudar aqui para CD, para ficar mais visual. A gente vê o gradiente aqui. Quando a gente aumenta o número de pontos e altera aqui o valor de coluna, a gente começa a ver a repetição da UV para cada primitiva. Aí continuando aqui no site, todos os primitivos de tipo de superfície, portanto sem volume ou metaballs, devem ter UV paramétricos. Eles nem sempre terão um formato quadrado como acontece com um polígono de 4 lados, mas deve garantir que você possa fazer referência a qualquer posição única na forma primitiva sem sobreposição. Agora ele fala do XYZ dist. Ele começa explicando que o minpos fornece o @p mais próximo da geometria, quando você o alimenta em alguma posição qualquer. O primv fornece qualquer atributo que você desejar se você fornecer uma localização UV paramétrica. O XYZ dist une essas duas ideias. Temos uma posição no espaço 3D e queremos obter um atributo da posição mais próxima em alguma geometria. Aí ele continua explicando, semelhante às funções de matriz, de rotação e escala, porque essa função pode retornar mais de uma informação, mas o Vex não suporta esse tipo de coisa. Você configura primeiro as variáveis de espaço reservado, chama a função que faz referência e as variáveis, e depois essas variáveis conterá as informações que você precisa. Agora a gente vai voltar para o grid e aplicar esse código. Agora vendo pelo Geometry Spreadsheet, como tinha lá no site, a gente consegue ver que ele nos retorna o ID da primitiva e a distância dele até a geometria, no caso o grid aqui. Se eu afastar ele da geometria, a gente vai aumentar essa distância. Eu joguei para cima aqui, então nesse caso o valor da distância é o mesmo valor do PY. Se eu deixar zerado, a distância vai ser 0. E nesse caso a gente vai atualizando a UV conforme a posição do ponto. O que estamos salvando como dist é o valor padrão retornado, que estamos salvando como dist. Mas também pode registrar o ID do primitivo mais próximo e a UV paramétrica da posição deste primitivo, que estou salvando como o primID e a UV. Agora que temos o primID e um UV, você pode usar a função primUV para consultar informações. Por exemplo, podemos consultar o @p, essencialmente fazendo o que o minpos faz. E ele até fala que isso daí era algo comum de se fazer antes do Houdini 16. Então bora copiar esse código.
Olha que interessante. Com isso, a gente consegue mover o nosso objeto em cima do grid. Ele vai sempre grudar o nosso objeto no grid aqui, independente da posição do ponto. Aí ele continua aqui, mas diferentemente do MainPost, você não está limitado a consulta a posição mais próxima. Você pode consultar o que quiser. Por exemplo, se você tiver cores aleatórias no grid, também poderá fazer uma amostra delas. Aí nesse exemplo ele está utilizando uma esfera. Bora testar isso aqui. Além da gente conseguir atualizar a posição, ele consegue puxar a cor da primitiva mais próxima e jogar para a esfera. Aí ele recomenda aqui um site que ele entra em mais detalhes sobre o XYZ Dist e o Prim1V. Aí dando uma olhada rápida aqui, tem bastante exemplo interessante aqui que a gente pode aplicar no trabalho, fazendo simulação de gotas num vidro. Você parar um tempinho depois para ler esse artigo aqui com mais calma. E ele finaliza esse dia aqui falando sobre interpolação de atributos. Vale ressaltar que às vezes você pode querer evitar ficar usando o Vex e ao invés disso usar o atributo Interpolate. Seu objetivo principal é fazer com que os pontos dispersos sejam estáveis na geometria animada, mas se você observar como funciona e os atributos que espera, é muito semelhante às ideias mostradas até agora. Ele assume que você tem os pontos como o SourcePrim e o SourcePrim-UV, irá usá-los para pesquisar a geometria a partir da segunda entrada e interpolar atributos a partir do que encontrar. A maioria das pessoas quer informação da posição. Agora vamos para os exercícios. No exercício 1 ele pede para a gente fazer animação utilizando a operação de módulo para ter uma animação mais suave. Então bora só testar fazendo isso. Usando o módulo ele fica mais suave, mas você fica refém de achar um valor que não quebre quando está acontecendo e ele volte pro ponto inicial. Agora exercício 2, ele pede para a gente procurar no site um exemplo de
atributo de interpolação e ele pede para a gente comparar para ver como é similar aos truques do Primo V. Eu não sei exatamente que exemplo é esse no site, se é o que a gente já viu aqui ou se é em algum outro lugar random. O exercício 3 ele pede para a gente testar o Primo V em curvas ou polylines, ver se a gente consegue fazer ele andar pela curva e se a gente consegue criar um sistema de multidão passando pela curva. Bem, explicando aqui o exercício 3, então eu juntei as ideias lá do XYZ dist junto com o Primo V, aí eu peguei a informação de onde está o ponto aqui e joguei na posição para colar na curva. E como eu criei mais de um ponto, criei 5 pontos e cada ponto com uma posição diferente, ele vai criar a multidão, entre aspas, aqui, e a gente, se a gente quiser, pode até animar eles aqui. Então eu posso criar uma animação de cada um deles, cada um com uma velocidade diferente, seguindo essa trajetória. Que eu adicionei esse Node Orient Along Curve, que aí ele vai me trazer o direcionamento que a curva está fazendo e ele vai direcionar o nosso modelo para seguir a curva. E assim a gente tem a orientação correta também para ele andar sobre a curva aqui. Agora o exercício 4, aí ele fala que utilizando a ideia de cima, como você pegaria carros e orientaria propriamente
eles ao longo da curva. Ele dá umas dicas aqui, que é utilizando o @n up oriente, que a maneira mais preguiçosa é usar o Node Trail e setar também a velocidade. Ele dá algumas dicas aqui, mas na verdade esse que ele pede pra gente fazer é o que eu acabei fazendo já, que foi a maneira preguiçosa, é utilizando esse Node Orient Along Curve, que ele já corrige a orientação do nosso objeto para a gente seguir a curva, né? O exercício 5 ele pede para a gente aplicar o que a gente viu e utilizar o atributo interpolate e ver o que a gente consegue fazer com eles. Aí eu tava lendo aqui na parte de atributo interpolate, aí eu imagino que seja o sourcePrim e o sourcePrim UV. Então bora fazer um teste ali.
fazendo esse exercício eu vi que tinha um Node Attribute Interpolate. Eu já usei ele em alguns exercícios, alguns testes que eu fiz aqui. Aqui fica um pouco confuso para até eu entender o que ele estava fazendo. Mas na verdade o uso do Attribute Interpolate geralmente a gente usa para fazer uma simulação em um objeto estático e depois vai transferir essa animação para um outro objeto que está em movimento. Então a gente está transferindo, fazendo interpolação do que está animado para o que está estático, e assim a gente tem um maior controle, que algumas coisas quando a gente faz animado não tem muito controle. Fazendo ele estático a gente tem um pouco mais de controle, e o Attribute Interpolate ajuda nisso. Aí até eu entender aqui, eu peguei o grid, criei um mountain para deformar ele, joguei um scatter aqui, ativei os SourcePrim e SourcePrim-V, e ele só funciona se os dois objetos tiverem esse mesmo atributo. Então eu transferi esse atributo para o grid e com isso eu joguei no Attribute Interpolate. E o que ele vai fazer? Vai pegar essa informação daqui e os pontos que estão aqui e vão grudar no nosso grid. O que normalmente pode se fazer, eu até alterei aqui para fazer o teste. A gente está com a malha animada aqui e o nosso ponto estático. Aí eu jogo no Attribute Interpolate, aí agora esses pontos vão estar animados. Então a gente pode criar alguma animação aqui, ou alguma deformação específica, ou fazer alguma coisa que não quer fazer ele se movimentar. A gente cria a animação na malha e depois transfere com o Attribute Interpolate. Ele vai estar movendo junto com a malha aqui. E é isso, concluo o dia de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.